Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas reluzentes de Manhattan, entre arranha-céus que pareciam tocar o céu, Maxwell Harrington, um bilionário renomado por seu império financeiro e estilo de vida extravagante, caminhava com passos firmes. Terno sob medida, relógio de ouro, óculos de grife, cada detalhe de sua aparência exalava sucesso e arrogância. Contudo, por trás dessa fachada confiante, um vazio parecia corroer Maxwell. Apesar de sua fortuna colossal, ele não conhecia nem a verdadeira amizade nem o calor da vida real. Naquele dia, enquanto atravessava o Central Park para chegar ao seu jato particular, seu olhar recaiu sobre um morador de rua sentado em um banco. Não foi a pobreza que o impressionou de imediato, mas o rosto. Um jovem negro por volta dos 30 anos, vestindo um casaco esfarrapado e sapatos gastos. Tinha uma semelhança impressionante com ele. A semelhança era perturbadora, quase sobrenatural. Maxwell parou abruptamente. Seu coração disparou, uma mistura de incredulidade e fascínio o invadiu. O jovem ergueu os olhos e encontrou o olhar do bilionário. Havia uma dignidade e uma profundidade em seus olhos que Maxwell jamais vira refletidas nos espelhos de suas luxuosas suítes. Uma cena surreal se desenrolou, duas vidas radicalmente diferentes, mas com o mesmo rosto, confrontavam-se. O silêncio do parque parecia prender a respiração. Maxwell, inicialmente tentado a ignorar o homem, de repente sentiu uma estranha mistura de empatia e curiosidade. Decidiu aproximar-se, sem saber que esse encontro iria abalar sua percepção do mundo, revelar um segredo que jamais poderia ter imaginado e chocar toda a humanidade. Naquela manhã, Manhattan fervilhava de vida, com seus táxis amarelos buzinando e transeuntes apressados, todos aparentemente correndo atrás de algo. Maxwell Harrington, um bilionário influente, caminhava com passos firmes, absorto em pensamentos sobre os próximos investimentos para seu império. Sua vida era um ciclo de reuniões, jantares de gala e decisões financeiras, mas naquele dia, um detalhe inesperado interromperia sua rotina. Ao atravessar o Central Park, seu olhar recaiu sobre um jovem sentado em um banco, vestido com trapos. Maxwell parou abruptamente. Havia algo estranhamente familiar naquele rosto moreno, marcado pelo cansaço e pela vida nas ruas. Os olhos eram iguais aos seus, o queixo, as feições. Era ele, mas numa versão que parecia destruída pelo mundo. Com licença, disse Maxwell com a voz ligeiramente trêmula. Você se parece muito comigo. O jovem ergueu os olhos, surpreso, mas com uma serenidade que desconcertou Maxwell. Você diz isso para muita gente? Perguntou ele calmamente. Maxwell balançou a cabeça. Não, só você. Eu não sei como explicar. É, quase como me ver no espelho. O jovem sorriu tristemente. Bem, talvez eu me pareça com você, mas nossas vidas não têm nada em comum. Para Maxwell, aquela frase foi como um trovão. Ele passará a vida inteira acreditando que dinheiro e poder definiam o valor de um homem. E, no entanto, diante daquele sem-teto, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura de culpa, curiosidade e fascínio. Qual é o seu nome? Perguntou Maxwell. Jason. Jason Carter. E você é? Maxwell Harrington, respondeu ele, quase envergonhado do próprio orgulho. Houve um silêncio. Os transeuntes seguiram seu caminho, indiferentes à cena, mas para Maxwell, o tempo pareceu parar. Por que aquele jovem se parecia tanto com ele? E acima de tudo, como sua vida pôde ter tomado um rumo tão diferente? Sem perceber, Maxwell sentou-se no banco ao lado de Jason. Esse gesto simples, comum para alguns, marcou o início de um encontro que mudaria sua percepção do mundo e revelaria um segredo que logo chocaria a humanidade. Maxwell nunca fora de se abrir com estranhos, muito menos com aqueles que viviam na rua. No entanto, algo em Jason o atraía irresistivelmente. A dignidade silenciosa, o olhar lúcido e aquela estranha semelhança física que o deixava inquieto. Então, Jason, começou Maxwell, por que você está aqui? O parque não é exatamente um lugar para ficar o dia todo. Jason suspirou, olhando para suas mãos calejadas. É complicado, disse ele suavemente. Eu tinha uma família, um emprego, mas a vida tem seus jeitos de nos destruir. Mas decisões, doenças e, às vezes, simplesmente estar no lugar errado na hora errada. Maxwell sentiu o coração afundar. Ele, que nunca havia conhecido a verdadeira privação, mal conseguia imaginar o que significava perder tudo o que tinha. Mas, como é que você se parece tanto comigo? Perguntou Maxwell, sem conseguir conter a curiosidade. Jason olhou para ele por um longo tempo, como se estivesse ponderando o momento certo para revelar algo.
Não sei se você está preparado para ouvir isso, disse ele finalmente. Mas saiba que algumas semelhanças nunca são coincidências. Maxwell franziu a testa. O que você quer dizer? Jason hesitou e depois murmurou. Você e eu talvez tenhamos uma ligação que você nem imagina. Uma verdade sobre nossas famílias, algo que o dinheiro não pode esconder. O coração de Maxwell disparou. Uma estranha intuição lhe ocorreu, e se Jason não fosse apenas um reflexo do que ele poderia ter sido, mas uma peça de um quebra-cabeça familiar do qual ele não tinha conhecimento? Mostre-me, implorou Maxwell quase tremendo. Eu preciso entender. Jason assentiu com a cabeça e tirou um caderno antigo, coberto de anotações e fotos apagadas pelo tempo. Tudo que eu sei, disse ele, entregando o caderno a Maxwell, está aqui. Mas prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre si mesmo e sua família. Maxwell pegou o caderno com as mãos ligeiramente trêmulas. As páginas amareladas revelaram um mundo que ele jamais imaginara, nomes, datas, lugares, e segredos de família profundamente enterrados. Sentiu-se tonto, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Jason, ele murmurou sem fôlego. É incrível. E isso é só o começo, respondeu Jason, com um leve sorriso triste no rosto. O verdadeiro choque está por vir. O caderno tremia levemente nas mãos de Maxwell. Cada página que ele virava era como uma explosão silenciosa em sua mente. Fotos amareladas, cartas manuscritas, certificados esquecidos, e em meio a tudo isso, um nome continuava a surgir: Harrington Carter. O que isso significa? Perguntou Maxwell com a voz embargada pela emoção. Jason olhou para ele, sério e calmo. Vocês são irmãos, disse ele finalmente, ponderando cada palavra. Não são do mesmo pai e mãe biológicos, mas a história de suas famílias está entrelaçada desde o nascimento. Suas famílias foram separadas por circunstâncias trágicas, decisões tomadas em segredo, e vocês nunca souberam que existiam um para o outro. Maxwell sentiu seu mundo desmoronar. Sua mente se recusava a acreditar no que estava vendo. Um homem sem teto, um estranho que ele acabará de conhecer. Era na verdade seu irmão. Isso é impossível, gaguejou ele. Minha família nunca falou comigo sobre você. Exatamente, respondeu Jason. Seu pai biológico teve 2 vidas, 2 filhos. Você cresceu no luxo, com dinheiro e poder, enquanto eu cresci sem nada, suportando todas as injustiças que a vida me impôs. Um silêncio pesado se instalou. Maxwell observou Jason, a verdade o atingindo como um trovão. Todo o ressentimento, a solidão e a superficialidade de sua própria vida o atingiram em cheio. E por que eles se parecem tanto comigo? Perguntou Maxwell com a garganta apertada. Porque a natureza nunca comete erros, disse Jason suavemente. Estamos ligados por laços de sangue e o sangue nunca mente. Mas não é apenas a semelhança física, é também um reflexo do que poderíamos ter nos tornado se nossas vidas tivessem sido diferentes. Maxwell sentiu uma lágrima escorrer pela sua bochecha. Pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado da humanidade: sofrimento, resiliência, dignidade diante da adversidade. Jason, eu não sei o que dizer, ele murmurou. Você não precisa dizer nada, respondeu Jason com um sorriso pequeno e triste. Mas saiba disto, agora você tem a chance de consertar o que nossas famílias deixaram destruído. E acredite em mim, o mundo logo conhecerá essa história. Maxwell levantou-se abruptamente, apertando o caderno contra o peito. Uma decisão acabará de se formar em sua mente. Ele não deixaria mais esse segredo permanecer oculto. Ele precisava ajudar Jason, dar-lhe a vida que ele nunca teve, e revelar ao mundo a incrível história que acabará de unir 2 irmãos separados pelo destino e pelo tempo. Maxwell não podia mais ignorar a verdade. Voltou para casa imediatamente com o caderno de Jason debaixo do braço, cada página o assombrando como uma lembrança do tempo perdido. Convocou seus assistentes e advogados e preparou uma declaração pública que abalaria a opinião mundial. No dia seguinte, em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo para o mundo todo, Maxwell Harrington fez sua entrada. Ao seu lado, com dignidade, estava Jason Carter, seu irmão, a quem ele acabará de conhecer. Senhoras e senhores, começou Maxwell, não estou aqui para falar sobre minha riqueza, meus negócios ou meus sucessos. Estou aqui para compartilhar uma verdade pessoal, e para homenagear a coragem e a resiliência de alguém que tive a sorte de conhecer há poucos dias. Jason observava a sala com calma, seu olhar claro e profundo capturando a atenção de todos. Meu nome é Jason Carter, disse ele, e tenho vivido nas ruas há anos. Mas hoje, graças ao meu irmão, estou descobrindo uma nova vida, e o mundo está descobrindo uma verdade que esteve escondida por muito tempo.
A notícia se espalhou instantaneamente. Um bilionário e um homem negro sem teto eram irmãos. As redes sociais explodiram. Veículos de comunicação do mundo todo repercutiram a história. As pessoas ficaram atônitas, algumas incrédulas, outras comovidas até as lágrimas. Os comentários se multiplicaram. Como um homem poderoso e um homem sem teto podem ter o mesmo sangue? Uma história que nos lembra que a humanidade às vezes é mais estranha e mais real do que a ficção. Maxwell pegou a mão de Jason e a apertou em frente às câmeras. Esse encontro me ensinou que o dinheiro não pode comprar dignidade, resiliência e amor fraternal. Hoje estamos comprometidos em mudar a vida de Jason e ajudar todos aqueles que, como ele, foram esquecidos ou deixados para trás. Jason sorriu pela primeira vez sem tristeza ou amargura. Esta não é apenas a minha vitória, é a vitória de todos aqueles que foram ignorados. E talvez esta história que choca a humanidade hoje nos lembre que estamos mais conectados do que pensamos, que laços de sangue e destino podem forjar caminhos incríveis. E que a vida pode oferecer segundas chances, mesmo onde menos esperamos. O mundo inteiro prendeu a respiração. Numa mistura de incredulidade e admiração, as pessoas perceberam que aquele encontro havia transformado duas vidas para sempre, e que a história de Maxwell e Jason jamais seria esquecida. E em meio à tempestade midiática, uma verdade universal emergiu: riqueza e poder não valem nada em comparação com a resiliência humana, a dignidade e os laços sanguíneos.